Texto é de primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Leremos a partir do versículo de número 1. 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 1. Glória a Deus. Quero convidar-lhes a estar em pé com respeito à palavra e aos demais irmãos que já o fizeram. Por gentileza, todos em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. A epígrafe diz o seguinte: Deus manda a Samuel ungir Davi como rei. Eu quero pedir um pouco de retorno aqui, por gentileza. Deus manda a Samuel ungir Davi como rei. Glória a Deus. Os que acharam, confirme com amém. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim sacrificar ao Senhor. Verso 3: e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda. E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus irmãos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos adiante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Podeis tomar assento. O texto em apreciação nesta noite é um texto exaustivamente pregado, porém é inerente à palavra de Deus o que ela traz para nós quando nós ouvimos. Ela renova, restaura, ela fortalece, capacita, soergue, ela cura, ela sara. Todas as vezes que você ouvir, mesmo sendo tão repetidas vezes pregado o texto, a palavra de Deus tem essa característica inerente à palavra, emana da palavra, a renovação.
vai soar no seu coração de uma maneira diferente, porque a palavra é vida, a palavra é espírito, e espírito vivo. Quando eu li esse texto, eu pude observar algumas coisas nas entrelinhas desse texto, das quais o Senhor aqueceu, enferveceu o meu coração, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. Eu quero pregar nesta noite, subordinado ao tema a unção como arma. A unção como arma. Você vai perceber que esse texto se trata de alguém que Deus haveria de ungir, de alguém que Deus haveria de levantar. Haja vista a epígrafe que nós lemos, que nós citamos, fala acerca de que Samuel unge Davi como rei de Israel. Só que em Israel já tinha um rei. Este rei foi ungido no capítulo de número 10 do mesmo livro, e Deus, ele ouviu o clamor desse povo. O povo hebreu pede um rei para o Senhor. Eles não queriam mais a teocracia, que era o governo de Deus sobre eles. Eles queriam a democracia. O povo hebreu queria imitar as nações circunvizinhas a ela. O povo hebreu queria que alguém julgasse a sua causa, intercedesse por eles. Não queria mais Samuel como juiz e profeta. Eles estavam rejeitando as diretrizes que Deus, por meio de Samuel, trazia ao povo. A Bíblia vai nos revelar que quando Deus levanta Saul por atender o pedido do próprio povo hebreu, alguns sinais da parte de Deus por intermédio de Samuel haveriam de acontecer na vida de Saul. Se você abrir a tua Bíblia, por gentileza, acompanhe-me, por favor, no capítulo de número 10, a partir do versículo de número 1, você vai perceber que quando o profeta Samuel chega para Saul a fim de ungí-lo, Samuel dá algumas orientações quando Saul saísse da sua presença. Ora, o texto vai nos revelar que Saul, ele havia saído para buscar as jumentas de seu pai. Saul, filho de Quis, ele havia ido procurar jumentas. Seu pai era pastor de jumentas. Quando Samuel, ele diretriza a Saul com relação a algumas coisas que haveriam de confirmar a unção que Deus estava derramando sobre ele, 3 sinais Deus traz para Saul. Olha para teu irmão nessa noite e diga para ele: fique atento aos sinais. O profeta Samuel fala com Saul o seguinte: olha, você vai sair pelo caminho, você vai se deparar com 2 varões. Eles vão chegar para você e vai dizer o seguinte: já acharam as jumentas de seu pai, e o seu pai está preocupado com você, porque ele já deixou os negócios da jumenta e anda questionando acerca do seu filho. O que será do meu filho Saul? Porque Saul havia saído para buscar a procura da jumenta, e Saul parece que havia passado a noite com Samuel. E ao raiar do dia, Samuel ele pega um chifre de azeite. O azeite naquela época tinha algumas misturas. O azeite específico da unção era o óleo da oliva, era a mirra e algumas outras especiarias que misturavam-se e derramava-se sobre aquele que haveria de ser rei, ou profeta, ou sacerdote. O outro sinal que Samuel dá para Saul era o seguinte: note que Deus estava confirmando a unção que estava derramando sobre a vida de Saul. 2 coisas conotam
que uma pessoa estava sendo levantada como rei. Primeiro, a coroa que translitera o governo e a unção, para que ele sempre lembrasse que todo o seu regimento, a sua administração como rei, viria do Senhor, e que ele não deveria tomar as diretrizes segundo o seu coração. O segundo sinal que Deus dá para Saul é o seguinte: você vai se deparar com mais 3 varões. Um vai chegar diante de você com 3 pães, outro vai chegar diante de você com 3 cabritos, e outro vai estar diante de você com um odre de vinho. O terceiro sinal foi o seguinte: você vai encontrar com alguns profetas que vêm da presença de Deus. Eles vão estar profetizando. Em suas mãos você vai encontrar o seguinte: vai encontrar harpa, saltérios, tamboris, e o Espírito do Senhor virá sobre ti. Isso está no capítulo 10, a partir do versículo 1 até o versículo 6. E você profetizará juntamente com ele. O que é que Deus está falando aqui? Olha, Samuel, ou melhor, olha, Saul, eu estou confirmando a unção que eu estou derramando sobre a sua vida. Perceba que a partir do momento, outras diretrizes o profeta Samuel vai trazer para Saul, a saber, no versículo de número 8: tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declares o que hás de fazer. Perceba que Samuel dá orientações a Saul, passo a passo, que ele deveria fazer. Só que quando ele fala para que ele fosse para Gilgal, porque Saul, ele era da tribo de Benjamim e morava lá em Gilgal, ele não vai para Gilgal. Quando o profeta Samuel vai até as tribos e reúne todas as tribos de Israel, ele procura por Saul. Saul, por sua vez, dá o primeiro vacilo na presença de Deus. A orientação foi o seguinte: vá para Gilgal, espere lá 7 dias, e quando eu for até você, eu vou oferecer holocaustos pacíficos e sacrifício, e vou te apresentar a todas as tribos, confirmando a unção de Deus sobre a tua vida. Só que há uma grande questão aqui, queridos, acompanhe-me por favor. Foi Deus quem havia ungido Saul. Embora o povo tinha pedido um rei para lhe representar diante das nações, governando Israel, Saul era um homem que não tinha um caráter, um bom caráter. Saul era um camarada que ele fazia as coisas segundo o seu coração. Parece que Saul é o tipo da personificação de um perfil do próprio povo hebreu na pessoa de Saul: soberbo, egocêntrico, vaidoso, arrogante, ingrato. Por quê? Quando o povo hebreu saiu da terra do Egito e eles vieram pelo deserto, o texto vai trazer bem claramente que o povo reclamava para Moisés acerca dos pepinos, acerca das verduras, acerca da comida do Egito. E a Bíblia vai deixar bem claro que Moisés, por várias vezes, ele orientava o povo. Então esse mesmo povo pede para Deus um rei. Então Deus dará aquilo que eles mereciam. Deus levanta Saul. Perceba que Saul era um homem de tão mau caráter que ele nem respeitava a unção de Deus na vida de Samuel. Não respeitava. Não respeitava. Por diversas vezes Saul desobedeceu a Deus. Só que a unção que estava na vida dele, de fato, foi Deus quem derramou. Deus derramou a unção que estava sobre a vida de Saul. Mas Saul tinha um coração que não era um coração segundo o coração de Deus.
Então, pastor, é possível Deus usar alguém que não tem um coração segundo o coração de Deus? Sim, é possível. Você vai ver no Antigo Testamento, diversas vezes quando Deus queria usar alguém, o Espírito do Senhor vinha sobre a vida daquele indivíduo e agia na atividade da necessidade do momento e fazia segundo o seu propósito. Mas você não via o fruto do Espírito, você não via. Esta pessoa, por várias vezes, ele poderia ser usado por Deus, mas o Espírito Santo não habitava nele. Mas quando Deus olha para dentro da casa de Jessé, lá de Belém, Deus percebe que há alguma coisa diferente dentre os 8 filhos que Jessé tinha. Perceba que o texto, ele começa dizendo que o profeta deveria ir a Belém, no capítulo 16, o texto que nós lemos a partir do versículo 1, e que Deus tinha dentre os filhos de Jessé alguém no perfil que ele queria usar, segundo o seu coração. Queridos irmãos, perceba que quando Deus fala com Samuel, Samuel vai até a Belém. A primeira situação que acontece aqui diante desse texto é que os anciãos temeram a chegada dele e perguntam: é de paz a tua vinda aqui? Ele tem que justificar-se. Perceba que todas as vezes que Deus, ele confirma a unção na vida de alguém, Deus levanta aqui o profeta para fazer um sacrifício. Antes de confirmar a unção de Deus na vida de Saul, o Samuel haveria de oferecer um holocausto e um sacrifício. Quando Deus ia confirmar a unção dele na vida de Davi, Samuel, ele chega para os anciãos e diz: eu vim sacrificar ao Senhor. Detalhe, fique atento aos detalhes, aos sinais. Ele entra lá, e no capítulo 16, do versículo de número 7, o texto vai dizer bem claro, versículo 6, e diz assim: sucedeu que, entrando no plural, eles. Perceba que os olhos de Samuel ficou atento somente em um dos filhos de Jessé. Quando eu li o capítulo 10, quem está aí comigo, diga amém. Quando eu li o capítulo de número 10, a Bíblia revela, ou melhor, capítulo 9 de 1 Samuel, a Bíblia revela que dentre os homens de Israel, da tribo de Benjamim, Saul era o mais belo, Saul era o mais apresentável. Detalhe, a Bíblia vai revelar que não tinha homem nenhum que dos ombros para cima sobressaísse a Saul. Saul era bonito, Saul era forte, de presença agradável, e chamava a atenção de todos os homens, de todos daquela região. Quando ele entra, Samuel, ele entra na casa de Jessé. Entra comigo nessa noite. Quando Samuel entra na casa de Jessé, a primeira coisa, o primeiro julgamento que vem no coração de Samuel: eu estou na presença do rei de Israel. Porque a estatura, a aparência, o perfil, sabe, a postura. Eliabe se apresenta na casa do pai, diante do profeta e dos anciãos, porque o texto vai dizer no capítulo 16, versículo 6, entrando eles. Entraram todos. Parece que havia um culto nessa noite ou nesse dia na casa de Jessé. A primeira coisa que eu quero destacar aqui para vocês, que a unção de Deus como arma, ela funciona da seguinte forma: a unção como arma é um elemento surpresa. Perceba que o profeta Samuel, segundo o que ele cria ou estava acostumado a ver, ele prejulga no seu coração, ele define no seu coração: eu estou diante do profeta, ou melhor, diante do rei. É esse aí o cara que Deus quer ungir, é esse aí o cara que Deus vai levantar. A unção de Deus está prometida para ele. O propósito de Deus agora, depois da vida de Saul, é desse. Ou seja, Deus está transferindo a unção que está em Saul, é para esse rapaz aí agora. Perceba, queridos irmãos, que Deus surpreende agora Samuel. Quanto
o seu julgamento quanto àquilo que ele está dizendo. Deus surpreende, porque o profeta, ele escolhe segundo a aparência. No versículo de número 7, Deus repreende o profeta. Parece que há uma certa intolerância de Deus com relação aos filhos de Jessé. Porém o texto diz: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Perceba o verbo, perceba a palavra, o tenho rejeitado. Parece que é uma continuidade de rejeição de Deus para com o filho Eliabe, para com o filho de Jessé. Parece que a sua atitude, o seu comportamento, não é um comportamento de alguém que agrada a Deus. E Deus fala para o Samuel: olha, Samuel, eu não me agrado da vida desse rapaz. Eu tenho rejeitado as suas atitudes, eu tenho rejeitado o seu comportamento. Ele não tem perfil para ser ungido, ele não tem perfil para ser chamado, ele não preenche os requisitos dos quais eu tenho para que derrame a unção sobre a vida dele. Quem está entendendo, diga amém. Então, primeira coisa que eu quero destacar aqui nessa noite é que a unção de Deus como arma, ela funciona como um elemento surpresa. Perceba que Deus, ele vai sempre te surpreender. Deus, ele vai sempre, te surpreender, deixar você de boca aberta. No livro de Juízes, capítulo 7, versículo 1 a 25, a Bíblia vai dizer que Gideão, ele estava ali diante de uma grande batalha. A batalha tinha 32.000 soldados organizados, prontos para receberem a ordem de Gideão e pelejarem contra os midianitas. Perceba que Deus, ele faz uma prova e ele diz para Gideão o seguinte: olha, levanta a sua voz aí no meio desse povo, diga o seguinte: os covardes e tímidos que voltem. O texto vai revelar que 22.000 homens, eles não foram à frente, eles não aceitaram o desafio. Ele lança a pergunta, ou melhor, ele lança a sua fala e diz o seguinte: os medrosos, os tímidos, algumas expressões diz os tímidos que volte. Deus fala com Gideão mais uma vez: leve agora eles para o ribeiro. Quando descer ao ribeiro, observe a forma como é que esses obreiros se comportam. Vamos usar essa expressão: observe agora como esses obreiros se comportam. Se eles se dobrarem, pegarem a água com a mão e trouxerem até a boca e lamber como lambe o cachorro, esse você separa. Mas se eles descerem ao ribeiro, se prostrar, descer, ele baixar a cabeça e pegar a água sem que venha estar descoberto, esse daí você também separa. Quando ele falou isso, os homens desceram ao ribeiro, pegaram a água com a mão e lamber como se lambe o cachorro. Deus falou: é com esses daí, Gideão, que eu vou dar a vitória para você. Então perceba, Deus, ele não faz segundo a aparência. A forma pela qual Deus age é segundo o teu propósito, a sua forma, a tua maneira, o teu jeito. Às vezes nós pensamos que as coisas vão acontecer de uma forma ou de uma maneira, mas Deus tem o seu método, Deus tem o seu jeito de trabalhar. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo na tua casa, na tua vida, no teu ministério, no teu trabalho, na tua faculdade, mas já vou falar em tom profético para você entender o recado de Deus nessa noite. Deus vai te surpreender, porque os valores do reino de Deus são antagônicos aos valores desta terra. Aqui nessa terra, para você ganhar, você tem que bajular, tem que agradar, mas na presença de Deus, você tem que descer, tem que chorar, tem que clamar. Deus vai surpreender crente aqui nesta noite, porque a unção de Deus é um elemento surpresa. Aleluia. Eu vou dar lugar aqui hoje.
Oh, yararraço, mecande, yararraço. A unção de Deus é um elemento surpresa. No Antigo Testamento, a unção, o óleo da oliva, ele era manuseado para confeccionar alimentos, fazer pães, usado como combustível para lamparinas, candeias, para derramar sobre sacerdotes, reis e profetas. Havia um manuseio específico. E que unção é essa, pastor, que o Senhor fala? Essa unção que nós até às vezes pensamos nela de forma até mística. Esta unção pode se ver, esta unção se pega, esta unção se sente. Tem culto que a unção de Deus parece até que você quase está pegando, não é verdade? Está perene, aquela presença tão constante. Eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus nessa noite, irmão. Deus, Ele entregou um ministério a mim, então que quando eu prego, a palavra que eu lanço, ela sai num tom profético. E orando em casa, Deus falou assim, ó, profetiza, porque eu vou fazer. Só cabe você pegar a sua parte. Eu estou liberando palavras de Deus aqui nessa noite, para dizer que a unção do Espírito Santo vai surpreender crentes aqui. Não, você não entendeu. A unção de Deus vai surpreender crentes aqui. Talvez você entrou aqui sem expectativa, você entrou aqui, não sabe como lidar com o que está diante da sua semana. Você passou um final de semana turbulento, pedindo a Deus estratégias, pedindo a Deus direções, pedindo a Deus como lidar com a situação. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite no culto de doutrina para dizer para você que Ele vai te surpreender. Não, meu irmão, não estou dizendo para você deixar de lado, não resolver a situação. Eu não estou dizendo para você, sabe, usar de forma irresponsável, não. Eu estou dizendo para você, você pode planejar, você pode se organizar, você pode fazer tudo, mas eu vim trazer uma palavra profética. Enquanto a nossa visão é de previsão, de planejamento, a visão que Deus nos entrega é de provisão. Aleluia. Deus vai prover todas as coisas. Deus vai prover tudo na sua casa. Aleluia. Talvez você esteja como aquela mulher, pastor, só tem uma botija, um pouquinho de azeite dentro, mas é desse pouco que é o suficiente para Deus fazer do simples o impossível. Vai pegando aí porque é profético. Deus vai manifestar a sua glória sobre a tua casa, sobre a tua casa. Vai ter gente aqui, pastor Paulo, que ao longo desta semana vai trazer testemunhos da parte de Deus. Por quê? Porque ele pegou a palavra profética, ele pegou a palavra e recebeu. Então a unção de Deus vai te surpreender. Mas pastor, é a crise, ninguém está batendo meta, ninguém está alcançando, mas você vai ultrapassar, você vai estabelecer as tuas próprias metas, porque a unção de Deus vai fazer toda a diferença. Lá vai. Então se prepara para você ser surpreendido por Deus, pelo que Deus vai fazer na tua vida. Olha para quem está do seu lado e diga: a unção é um elemento surpresa. 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 Vou repetir até você entender. A unção é um elemento surpresa.
Você não está entendendo não. A unção é um elemento surpresa. Há uma unção de Deus aqui nesta noite. Há uma presença de Deus aqui nesta noite. E esta presença vai te surpreender. Esta presença vai te surpreender. Vai trocar a palavra maldita que lhe disseram por palavra de possibilidade do que Deus tem para fazer. Ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender. Pastor, não importa. É Deus. Vai te surpreender. Vai te surpreender. Segundo lugar, a unção de Deus como arma não é para todos. Não é para todos. Nem todo mundo tem características para carregar a unção de Deus em si. Deus não confia a sua unção a todo mundo. Eu vou repetir. Deus não confia a sua unção sobre todo mundo. Não. Mas pastor, tem tanta gente aí que prega bonito, canta bonito, toca bonito, fala bonito, introduz perfeitamente bem alguém dentro do templo. Vivemos uma geração de pessoas talentosas. Uma coisa é a unção, outra coisa é o talento. Você pode pregar bem, você pode cantar bem, você pode tocar bem e não ter unção. Unção é como já diz o adágio popular, é que uns são e outros não. A unção de Deus não é para todos. Aí tem muita gente que tem talento. O cara corre a Bíblia, o cara canta, faz firulas, coloca a voz aonde quer, toca perfeitamente bem. Aí tem tanta gente correndo atrás de quem prega bem, de quem canta bem, de quem toca bem. Me desculpe, mas eu vou falar. De quem canta bem, de quem prega bem, de quem toca bem, e não tem unção. O que é que a unção está correlacionado, pastor? Com o quê? A unção de Deus está correlacionada com caráter. A unção de Deus não tem nada a ver com talento. Sabe por quê? Porque Deus pega uma mula e faz falar com o profeta. Deus pega um indouto e quando ele levanta pela primeira vez para pregar, 3.000 se converte. A unção de Deus. A unção é uma capacitação, é um revestimento. Lembra no Antigo Testamento? Quando alguém precisava fazer um feito, que só através da unção, o Espírito do Senhor vinha sobre, e depois saía. Então não se engane com quem canta bem, não se engane com quem prega bem, não se engane com quem toca bem. Uma coisa é a unção, outra coisa é o talento. A unção está atrelada ao caráter. Lembra? Deus levanta Samuel, capítulo de número 15, 1 Samuel, capítulo de número 15, os versículos 17 a seguir o texto, vai nos revelar que Deus lembra a Saul por meio da boca de Samuel. O Senhor tem te levantado, o Senhor te levantou como capitão sobre as tribos, sobre os reis, ou melhor, sobre esta nação. A unção quem te deu foi Deus. O profeta entrega a mensagem a qual Deus queria direcionar para Saul. Só que Saul não recebeu, rebelde, dura serviço, um cara insubmisso, o cara insubordinado,
Como é que Deus iria usar alguém insubmisso, alguém insubordinado, alguém com uma cerviz dura, alguém que não se dobra para honrar, ou seja, reconhecer? Perceba, queridos irmãos, que isso não fazia parte do caráter de Saul. No capítulo 16, 15 melhor dizendo, versículo 27, o texto vai destacar de forma bem clara: e virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela orla da capa e a rasgou. Perceba que Saul não respeitou nem o profeta, não respeitou o ministério. Capa fala do ministério, fala da autoridade que havia o profeta Samuel. Queridos, Samuel era nada mais, nada menos do que o filho de Ana, que cresceu aos pés do sacerdote Eli, profeta conhecidíssimo em Israel, um homem que Deus usou para julgar causas em Israel, um homem que Deus usou para profetizar em Israel. Saul se acha, por conta da unção que estava sobre ele, se ensoberbece e ele perde a lucidez. Parece que ele está vaidoso por causa da unção. E me parece que algumas pessoas nos nossos dias se encontram assim, porque ele prega, porque ele canta, porque ele toca, ele se acha o último biscoito do pacote, a última Coca-Cola do deserto, né? Como se ele fosse autossuficiente. É por ele, é para ele, é através dele, é por causa dele. Mas não é por ele, não é para ele, não é por causa dele, é por causa da graça, por causa do Espírito, por causa da unção. Saia o Espírito Santo de Deus aqui nessa noite, para ver se pastor Marcos não gagueja. Saia o Espírito Santo aqui nessa noite, para ver se ele não fica tímido. Eu lembro-me da primeira vez que eu preguei a palavra de Deus, a boca secou, eu fiquei com uma vergonha tamanha, eu não tinha o raciocínio alinhado, eu não conseguia expressar aquilo que eu sentia, eu fiquei nervoso, mas já tinha o Espírito Santo, porque eu já um pregador, na minha primeira experiência. Imagina um homem sem a presença de Deus, nada pode fazer. Então você não faz porque é mérito seu, você não prega porque você sabe pregar, você não canta porque você sabe cantar, é porque Deus te tirou do charco de lodo, do lamaçal do pecado, firmou os teus pés por sobre uma rocha e te disse: tu és meu, tu és meu, tu és meu, tu és minha. Então vai baixando a cerviz, vai descendo do salto, vai baixando a tua bola, porque o grande aqui é Ele, aleluia. Quem faz aqui é Ele, quem tem aqui é Ele, quem pode aqui é Ele. Oxalá se não fosse Ele, através da nossa vida, por meio da nossa mísera instrumentalidade. É bem verdade que Deus usa cada um conforme a graça que Ele concedeu, mas toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, todo engrandecimento pertence a Ele. Paulo já disse: tendo dentro de nós um tesouro escondido por vasos de barro, para que a excelência do poder venha a ser dele. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome daremos glória, ao teu nome elevaremos a voz para glorificar. Então, meu irmão, minha irmã, você que está começando agora a pregar, que está começando agora a cantar, vai descendo na olaria para buscar unção de Deus, vai buscar na casa do oleiro, porque quando você estiver sobre a pedra e o oleiro estiver rolando a pedra, ele vai apertar com a sua mão para dar conformação ou formato ao teu ministério. Enquanto não tem formato, vai adorando, enquanto não tem formato, vai glorificando, mas com paciência no Senhor. Sabe por quê? Porque mais tarde, ou melhor, no tempo de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer através de você. Hoje muitos não entendem, até você também, mas o que Deus preparou para você é teu, não é de ninguém, é teu, não é de ninguém, é teu, não é de ninguém, é teu. Então segura lá a unção de Deus, embora venha da parte dele para a nossa vida, nós não recebemos por mérito, porque João 14,16, João vai dizer: porque não foi vós que me escolheste, palavras de Jesus
Jesus, fui eu quem escolhi a vós. Aí o Senhor vai dizer: e vos nomeei. Como, pastor? Uns ele levantou como profetas, outro ele levantou como, aleluia, como pastores, outro ele deu o ministério, aleluia, de presbíteros, outros evangelistas. É isso que João está dizendo: e vos nomeei. Para quê? Para que vades. Fazer o que, pastor? Ide e ensinai, aleluia, ide e fazei e ensinai discípulos. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte: que primeiro você tem que ir, para depois ensinar e fazer discípulos. Primeiro você tem que fazer, melhor dizendo, e depois você tem que ensinar. Ide, fazer discípulos e ensinai. Primeiro obedeça, depois faça, para ter respaldo de ensinar. Deus está dizendo: eu te chamei para que você vá e dê fruto, e o teu fruto permaneça. Não foi vós quem me escolhestes, fui eu quem escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Então não é mérito seu, muita pretensão nossa dizer que eu faço, eu posso, eu tenho. É Deus na sua vida, é Deus através de você, e Deus quer ser através de você. A unção não é para todos. Passam todos os irmãos de Davi, mas não obstante a serem homens de boa aparência e estatura, o Senhor não os tinha escolhido. Os versículos de número 8 ao versículo de número 10, o texto vai revelar: então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé e seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Nossa, passaram-se todos os filhos de Jessé, e a pergunta fica no ar, a pergunta que não quer calar: não tem mais ninguém dentro da sua casa para que eu possa derramar a unção? Diga: Deus tem os seus métodos de trabalhar. Tem um, Davi. É quando você pensa que não tem mais alternativa, que Deus tem o seu elemento surpresa. É quando você pensa que não tem mais alternativa, eu vou repetir, porque tem gente que não entendeu isso não, irmão. Que Deus tem o seu elemento surpresa. Eu vou repetir agora porque tem gente que ainda está boiando aí. É quando você pensa que as alternativas terminaram, se esgotaram os recursos humanos, que Deus vem com seu elemento surpresa. Não está tudo terminado não, crente. Deus está no controle de tudo. Não está tudo terminado não, vaso de Deus. Deus está no controle de tudo. A mão de Deus vai se manifestar sobre a tua vida. A mão de Deus está se manifestando sobre a sua vida. Eu ainda estou no segundo tópico. Não é para todos a unção. Não, irmão. No versículo 17, no capítulo 17, Deus está agora despertando a Davi. Não obstante a Saul ter qualidades físicas e habilidades para a guerra,
ele era carente de espiritualidade para vencer suas batalhas internas. Num belo dia, Davi, ou melhor, Saul estava desesperado, porque o seu coração estava perturbado, porque um espírito da parte do Senhor enviado para Saul o atormentava. Aí o texto vai dizer no capítulo 16, no versículo 18, no versículo 17 melhor: então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois um homem que toque bem, e trazei-mo. O versículo 18 diz: então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente. Olha as características de Davi, as qualidades de Davi: tocava bem, valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença, e essa sobressai a todos. E o Senhor se agradava dele. Me permita transliterar isso, traduzir isso. E era segundo o coração de Deus. É por isso que você pode ter todas estas qualidades, mas se não for segundo o coração de Deus, e se Deus não for com você, não adianta, querido, saber pregar, tocar bem, introduzir alguém perfeitamente ao culto, ser muito bem educado, mas se Deus não for com você, não adianta nada, é em vão, é debalde. Mas se você não souber fazer nada disso, não tiver nenhuma destas qualidades, mas se o Senhor for com você, Ele te capacita. Aí aonde você coloca a mão dá certo. Aí aonde você chega, portas se abrem. Aí, meu irmão, o que Deus colocar na sua mão, faça conforme a tua força, porque a capacitação vem dEle. Dá certo, não tem jeito. Não tem jeito. O versículo 19 diz: e Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. O versículo 20 diz: então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi seu filho. Eu vou repetir esse versículo, porque quando eu li isso aqui, isso enferveceu a minha alma. Quando Jessé envia Davi, olha o que ele leva na mão para Saul. Então tomou Jessé um jumento carregado de quê? Pão, odre de vinho e um cabrito. Quais foram os sinais que Deus, por meio de Samuel, trouxe para Saul, confirmando a unção dele na vida de Saul? Você vai encontrar 3 varões. Um vai ter na mão 3 pães, outro vai ter na mão 3 cabritos, e outro vai ter na mão um odre de vinho. Ou seja, transliterando, traduzindo, eu estou confirmando a unção de sacerdote. Esses 3 elementos significam que são elementos sacrificiais para holocaustos. Levítico capítulo de número 7, versículos 32 a 34, a porção do sacerdote diz o seguinte, que era o melhor do cabrito, que era para o sacerdote, a melhor parte que era para o sacerdote. Aqui como sinal, através da vida de Samuel, Deus está dizendo assim, ó, estou confirmando a unção na vida de Saul, mas agora aqui Deus está tirando o chamado, a unção dele, que estava sobre Saul, através de quem? De Davi, que estava levando para ele, olha o que? Cabrito,
pão e um odre de vinho. Deus estava dizendo assim, ó, assim como eu te trouxe o sinal de que estava te dando e confirmando a unção sobre a tua vida, a partir de hoje eu estou tirando a unção que eu derramei sobre você, e este que está diante de você, estou levantando como rei. Olha para quem está do seu lado e diga: fique atento aos sinais. Deus está trabalhando em favor de você, irmão, e você não está percebendo o trabalhar de Deus. É por isso que Romanos 8:28, o texto vai dizer que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não murmure, não reclame, não fale mal, porque Deus está trabalhando usando essa situação. Mas pastor, mesmo de dor? Sim, se for necessário, Ele usa a dor para te fortalecer, te fazer resiliente. Mas os sinais indicam que Deus está trabalhando em teu favor. Terceiro lugar, que eu já vou caminhar para o final. A unção como arma te revelará o propósito de Deus. Me ajude a pregar, diga para quem está do seu lado, diga: existe um propósito muito específico de Deus para a sua vida. Nada em vão, irmão. Nada em vão. Deus está trabalhando em teu favor. Deus está trabalhando em seu favor. O chamamento de Davi começa a ser revelado com a necessidade no reinado de Saul. Mandaram chamar Davi no momento de crise interna de Saul. E Deus revela a Davi aí o início de uma grande jornada na vida dele. Nos momentos de crise desta vida, Deus vai revelar para você o grande propósito que Ele tem para realizar através de você. Talvez você ainda não entendeu que essa mensagem é uma mensagem profética. Mas a unção que está sendo derramada aqui nesta noite lhe fará entender isso. Porque ao longo da semana te fará entender que Deus te revelará grandes coisas. Grandes coisas. Tem gente aqui que disse o seguinte para Deus: hoje, aqui, agora: Deus, eu não estou entendendo. Não estou entendendo. E o Senhor manda dizer para você: não é para você entender, é para você descansar. Não é para você querer entender, é para você confiar. Não é para você tomar as rédeas da situação, é para você deixar eu tomar a primazia de tudo. Eu vejo Deus tomando, mas é tomando de forma abrupta, assim, ó, algo da mão de alguém aqui nessa noite. Até hoje você brigou com Deus. Como você brigou com Deus? Sabe, querendo da sua forma, da sua maneira. Mas o Espírito de Deus me impulsiona a dizer que não é da sua forma, da sua maneira. Deixa Deus trabalhar do jeito dele. Deixa Deus manipular da forma dele. Você fica num cabo de guerra com Deus e você só vem perdendo, você só vem se decepcionando. A palavra do Senhor vai dizer: entrega, entrega, entrega. Se você entregar na mão de Deus hoje, irmã, Deus está falando para uma mulher aqui:
Se você deixar nas mãos de Deus, se você esquecer, a ponto de descansar a tua alma, de não ficar angustiada por causa da situação, Deus ele vai entrar com providência. Eu vejo muito claramente enquanto eu estou falando aqui que Deus ele quer tomar parte da situação, mas você está no cabo de guerra com Deus. Você não vai suportar, porque Deus vai permitir, vai circunstanciar enquanto você resistir. Mas a partir de hoje Deus fala em tom profético por meio da minha boca para você: deixa o Senhor diretrizar tudo, deixa o Senhor tomar a primazia. Mas pastor, se piorar, minha irmã, não importa, não importa. O que importa é que Ele é Senhor, e quando há um Senhor, o servo obedece. Não adianta o servo querer tomar a postura de Senhor, porque o servo não manda, quem manda é o Senhor. Enquanto Ele for Senhor da tua vida, deixa Ele diretrizar. E Deus manda dizer para alguém aqui nessa noite: enquanto você resistir, Ele vai permitir a situação chegar a tal ponto, a tal ponto, a tal ponto, que na recebe. Deus não quer permitir essa cova se abrir. Labato yerebiahasai. Chomine fasubiqueria. Mas Ele quer fazer você sair triunfante desta situação. Deus me disse que é uma mulher, não me mostra quem. Deus não quer que você se exponha agora, mas Ele está falando contigo aí no meio dessa multidão. Nesta multidão tem alguém que precisa sair daqui hoje, aleluia, ciente de que o Senhor está tomando tudo em suas mãos, ciente de que Ele é soberano. Eu não sei para quem é, mas o Espírito Santo está direcionando esta palavra para alguém aqui nessa noite. Então descansa, entrega, confia, porque Deus vai se manifestar em teu favor, e você verá o que Deus irá fazer e glorificará o seu nome. A unção de Deus como arma, ela vai te diretrizar. Você vai entender qual é o propósito de Deus nisto tudo. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. No versículo de número 20, capítulo 16 ainda, Jessé entende que Deus está ativando na vida de Davi aquilo que havia sido derramado na presença de seus filhos anciãos, a unção como rei. Tem um dia certo que Deus vai te levantar. Tem a hora certa que Deus vai manifestar sua glória. Tem um momento certo de Deus fazer com que tudo isso venha a se findar. Tem a hora exata da parte de Deus para você cantar um hino da vitória. Amancho bendehecia. Você vai cantar o hino da vitória. Lamancho calabia ceia. Deus manda te dizer, Ele vai colocar, Ele está colocando um hino novo em teus lábios. E Ele manda te dizer na noite desse dia, tá? Ele manda te dizer, você vai cantar o hino da vitória. Deus vai abrir a cortina para você, vai colocar algumas letras no teu coração, e eu vejo novos hinos você cantando. Prepara-te para um novo
tempo de Deus. Deus manda te dizer na noite deste dia: tu cantarás o hino da vitória. Vai rejubilar tanto, vai glorificar tanto, que o nome dele vai ser tão glorificado na sua vida. Você vai se perguntar: mas Deus, eu não merecia. Mas ele diz para você nesta noite: não foi vós quem me escolhestes, fui eu quem escolhi a vós, diz o Senhor. Prepara para cantar com mais unção, prepara para cantar com mais glória, prepara para chegar em lugares aonde não imaginou chegar. Assim diz o Senhor para ti: a glória desta última casa superabundará em maior glória do que a glória da primeira. Assim te diz o Senhor dos exércitos. Prepara, porque vou eu levantar pessoas para te auxiliar. Por quê? Aleluia! Porque minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos, e novos hinos ele coloca em teus lábios. Quem recebe nessa noite a palavra de que a unção de Deus, por sua vez, ela vai te surpreender, vai te revelar o propósito divino. Quarto e último, a unção de Deus, através da sua vida. Se você não dizer um amém, meu irmão, com esse aqui, te habilitará a fazer coisas que ninguém mais fará. Você vai fazer coisas que ninguém mais fará. Vai ficar gravado no histórico da sua vida, nas regiões celestiais. Ah, irmão, se não recebeu, tem gente para receber essa palavra nessa noite. Quem era este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem ele pensa que ele é? Não se apresentava um cabra macho sequer para tirar a afronta de sobre Israel. Quando viam Saul, ou melhor, Golias, os homens tremiam, os joelhos ficavam amedrontados. Sabe por quê? Porque a aparência, ela impressiona, mas o que vale é o conteúdo, é o que está dentro de você, é o que Deus te entregou, é a unção que está sobre a tua vida. Talvez você não tenha aparência de pregador, aparência de cantor, aparência de servo de Deus, aparência de... Não, talvez. Mas o que está dentro de você faz toda uma diferença. Diga: eu tenho a unção de Deus sobre a minha vida. Eu não sei porque tem gente que não fala quando a gente pede para repetir, né? Há uma unção aqui nessa noite. Há uma unção aqui nesta noite. Há uma unção aqui nesta noite. Davi vai até a batalha, se apresenta, porque aí agora é o momento dele com Deus, diante do seu ou melhor, diante daquele que iria inaugurar o seu ministério. Talvez Deus vai colocar um desafio muito grande diante de você, mas não tema, Deus está inaugurando o seu ministério. Pegou? Não tema aos desafios que vierem diante de você, porque eles são a oportunidade dada por Deus a você, para você suplantar,
para você crescer, para você tomar visibilidade, para Deus te proporcionar. Meu irmão, minha irmã, cá para nós, Deus é o mais interessado em operar os teus sinais e os teus milagres em nossas vidas. Deus é o mais interessado. Se coloque em pé, que eu já estou finalizando. Você, através da presença de Deus, tem a oportunidade, e aí vai para várias áreas, no meio secular, na sua empresa, como funcionário representante de uma, bater metas, estabelecer as suas, não que a empresa te colocar para bater. Você vai suplantar, você vai além, porque a unção que Deus te deu está acima da crise. A unção que Deus te deu está acima do desespero. Enquanto todos correm de um lado para o outro, desesperado em saber como fazer, Deus vai te dando estratégias. Sabe o hino da cantora Cassiane? Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando corrente, tirando os espinhos, ordenando os anjos para contigo lutar. Abre portas para ninguém mais fechar. Aleluia. Ele caminha com aquele que nele confia. Confia nele, meu irmão, de dia e de noite. Então não se desespera, porque você tem aquilo que você precisa para o que seja feito. Independente do que seja, Deus está te habilitando na noite de terça-feira, no culto de doutrina, no centro de evangelismo, cristianismo sem fronteira. Ei, você da internet, a unção de Deus está sobre a tua vida também. A unção de Deus está sobre a tua casa também. Prepara para fazer o hino, ou melhor, o culto de ação de graças, porque Deus vai te capacitar a fazer coisas extraordinárias. Você pode aplaudir a Deus nessa noite? Você pode aplaudi-lo nesta noite? Finalizando, uma unção já foi derramada aqui nessa noite, já foi derramada sobre a nossa vida, e é através de você que Deus quer fazer coisas grandes. A unção de Deus, como arma, ela vai surpreender. Enquanto não é para todos, a unção de Deus vai te revelar o propósito e te habilitará a fazer o que ninguém mais fará. Nós iremos louvar o Senhor. Enquanto eles louvam, ministrarei uma oração sobre a tua vida. Mas esta oração eu quero ministrar com você aqui no altar, e eu preciso que você seja rápido. Venha aqui no altar, que eu quero liberar esta unção profética sobre a tua vida. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando muralhas, tirando os espinhos. Ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga as tuas mãos, a tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Deus não rejeita a oração. Aleluia. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. As minhas mãos, basta somente esperar. nem os meus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir.
persevera. Quando Ele Eis que eu vou adiante de ti, direi os caminhos. é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Adorando louve, precisando louve, tá sofrendo louve, não importa louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os desvios, ordena os santos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito A gente precisa entender o que Deus está falando. Veja a letra desse hino, veja a letra desse hino. Amante, uma série. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Aleluia. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chegando o tempo de Tá Deus pra tua chorando vida. louve, Tá chegando o tempo de Deus precisando pra tua vida, pra tua casa. louve, tá sofrendo louve. Prepara que a unção de Deus vai te surpreender. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os desvios, ordena os anjos pra contigo lutar. Recebe promessa de Deus. Pra ninguém mais fechar. Recebe promessa de Deus. Trabalha pra o que nele Recebe promessa de Deus, vai. caminha contigo. Recebe promessa de Deus. Recebe promessa de Deus. Pega. Comece a cantar com muito louvor. Recebe promessas de Deus. Recebe promessas de Deus. Instrumentalize essa música. Só instrumental. Tem uma mulher, que você falou para Deus hoje: Deus, eu não suporto mais. E tu disse assim para Deus: ouça a revelação. Eu preciso de uma provisão na caracé. Oh, que nepracé. Você falou: Deus, é quinta-feira, Senhor. Calarabassuri bicaramante, oh yerebessa. Cadê essa mulher? Jomenessaia. Vem cá, porque Deus está te dando a vitória hoje. Calamante, oh cocebre cai. Calamante, oh faci que nebres. A unção de Deus está para te surpreender ainda esta semana.
Alamancho corabassubiquéria. Você disse para Deus: o prazo foi até quinta, mas o Senhor me usa na noite deste dia para dizer que Ele é o Deus da provisão. Deus manda te dizer nesta noite: não se desespera, espera. Você usou de alternativas, de recursos e não conseguiu. E Deus manda lhe dizer que Ele é o Senhor da provisão para ti na noite deste dia. Eu vejo Deus enviando alguém para trazer esse recurso. Vai bater na sua porta, e no dia que bater na sua porta, assim te diz o Senhor na noite deste dia: confirmarei no teu coração, é este. Receba a provisão da parte de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Dá um abraço nela aqui, Damares, dá um abraço nela. Pode abraçar. Receba a provisão de Deus nesta noite sobre a tua vida. Segura um pouco, eu vou entregar o microfone. Aqui tem 7 pessoas aqui no meio. Aqui tem 7 pessoas que se encaixam perfeitamente bem nesse primeiro tópico da mensagem. Eu irei te surpreender. É a fala de Deus para você. E Deus me autoriza a lhe dizer nesta noite: quando Deus o fizer, venha contar o que Deus fez. Pastor Paulo, pode subir aqui. Não é do seu jeito, não é da sua forma, da maneira como você pensa, não deu certo até hoje, mas Deus manda te dizer na noite deste dia: descansa, porque eu abro a porta, e quando eu abro ninguém fecha, e quando eu fecho ninguém abre. Porventura Ele não é o Deus que é dono do ouro e da prata? Deus manda lhe dizer que enquanto houver recursos aqui nessa terra, Ele não vai enviar o recurso dele lá do céu. Deus manda lhe dizer o seguinte: aquieta-te, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E Deus manda lhe dizer: existe um tempo pré-determinado para te exaltar. E Deus manda lhe dizer: olha, você não vai ficar aonde está, porque João 3,8 o texto diz: o vento sopra, ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Eu vejo Deus tirando você do estado da Bahia e te mandando para cá, te mandando para um lugar. Prepara, porque o que Deus está fazendo na tua vida é algo novo. Tu ficou temeroso com o que Deus irá fazer, porque já está no planejamento. Mas Deus manda te dizer: homem, descansa, confia, porque eu sou que sou e vou adiante de ti. La placho coramande se choromahaye choramanda hasai choramanda rasumike yarabahasya. Você tentou, vocês estão tentando. Lamianjo korebia hase makayo fote kinarasuyeke Ramando e foque na rasui de que alario foque na riace. Eu estou provocando uma situação, diz o Senhor. Eu estou provocando uma situação, diz o Senhor. Todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não questiona,
Não questiona, não questiona, só adora. Não questiona, só adora. Porventura não fui eu quem fiz assim passar o povo pelo deserto? Não preparei sobre a vida deles um maná? Não fui eu quem fiz os sapatos dos pés crescerem? Porventura as suas roupas não envelheceram no seu corpo, mas eu as renovei? Porventura eu não fiz o meu povo passar a pés enxutos pelo deserto? Não fui eu Deus que dei água para o meu povo beber? Deus está dizendo para ti, ainda que diante dos seus olhos esteja negativo, ainda que diante dos seus olhos esteja pejorativo, ainda que seja feio, ainda que seja vergonhoso, Deus manda te dizer que em lugar de vergonha tereis dupla honra. Dupla honra. Eu vejo uma dupla honra de Deus para a tua vida. Mas o Senhor está te moldando, o Senhor está te trabalhando, o Senhor está te quebrando, o Senhor está te dobrando, o Senhor está te colocando na casa do oleiro. Enquanto você estiver com essa dura cerviz, enquanto você não reconhecer, enquanto você não se dobrar, enquanto você não fizer, eu vejo Deus te quebrando, Deus te moldando, Deus te colocando no pó da cinza. Mas sabe para quê? Porque no lugar da vergonha vai ter dupla honra. No lugar da vergonha vai ter dupla honra. Então começa a te preparar no pó da humilhação, porque Deus quer te exaltar no altar da exaltação. Te prepara, porque é Deus da tua vida. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando muralhas, tirando os espinhos, ordenando seus anjos para contigo lutar. Erga a tua voz nesta noite, comece a cantar. Sobre esta multidão que está aqui à frente, os resultados desta unção que foi liberada aqui nesta igreja, bem como na nave da igreja, a todos que adentraram nesta casa, os resultados da unção da tua palavra que foi liberada aqui hoje, que por sua vez você colherá e cantará o hino da vitória. Ainda com todos aqui à frente, é possível, se entre nós adentrou alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus, e você já cansou e gostaria de fazer isto hoje, você tem a oportunidade nessa noite de confirmar este ato. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus? Só levante a mão, você que quer entregar a sua vida a Jesus. Tem uma jovem senhora aqui. Onde está a segunda pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus? Esta palavra falou contigo. Levante a sua mão, acene assim para mim, para que eu veja. Nós estaremos orando por você. A segunda pessoa para Jesus nesta noite. Você está aqui. Esta palavra falou contigo. A igreja pode voltar para o seu lugar. Esta palavra falou contigo. Quem sabe você está com vergonha de levantar a mão. Se você está aqui na frente, permaneça aqui. Permaneça aqui como sinal de que você quer entregar a sua vida a Jesus neste altar.
Glória ao nome do Senhor Jesus. Aqui tem uma vida para Jesus. Onde está a segunda pessoa? Pastor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Está vindo aqui a segunda pessoa para Jesus. Você pode glorificar a Deus por isso? A segunda pessoa que nesta noite quer entregar a sua vida, ou melhor, a terceira. Deus falou comigo, pastor, e eu quero entregar a minha vida ao Senhor nesta noite. A terceira pessoa nesta noite que quer fazê-lo. Eu preciso entregar o microfone. Nós ainda temos o ofertório. Glória a Deus. Queridos, Deus me revela muita coisa quando eu estou pregando. E às vezes eu fico numa situação muito complicada para poder entregar as revelações, e eu fico limitado por conta do horário. É claro que por conta de uma questão de limitação da liturgia, do horário do culto. Temos horário, é com ordem da decência. Amém? Mais alguém para Jesus nessa noite? Então estendam as suas mãos para cá. Vamos orar pela vida destas jovens, dessas mulheres que estão entregando as suas vidas ao Senhor. Pai, rendemos a Ti a graça. Louvamos ao Senhor pelo reconhecimento, ó Deus, do coração destas mulheres para com a palavra do Senhor. Nós abençoamos com todas as sortes de bênçãos. Escreve seus nomes no livro da vida, Pai, e fortalece-as diante do altar. Quebra toda maldição, toda palavra que foi dita contra elas. E nesta noite nós abençoamos em o nome de Jesus. Confirme com amém. Deus abençoe.